Ainda no bojo da questão da desenvolvimento de tecnologia da Fórmula E, especificamente, para o que é a ambição hoje na indústria automobilística atual, que é a produção em massa, o sucesso comercial dos veículos elétricos. Sim. A gente tem assistido, pelo menos de fora, não sou especialista no setor, sou macroeconomista, então estou falando de orelha aqui. A gente tem assistido um certo, eu vou chamar assim, se me corrija se eu estiver errado, retrocesso nos planos de desenvolvimento de diversas marcas em relação à curva de penetração desse tipo de tecnologia. O que está acontecendo que tem frustrado tanto os PowerPoints da vida quando se pensava na maturação desse mercado? Primeiro, assim, a percepção que a gente tem que o mercado elétrico está desacelerando é uma percepção falsa, né? Quando a gente olha os números, nunca se vendeu tanto carro elétrico igual em 2024. Isso no mundo, não é só... Não, no mundo. Obviamente, certos países podem ter tido algum tipo de desaceleração e tal, mas eu vou olhar, já que você é macroeconomista, vamos falar de um ponto de vista global. Então, nunca se vendeu tanto carro quanto em 2024. Né, a Noruega, que é o principal país em termos de adoção de carro elétrico, está chegando a 100% de carros elétricos agora na frota do país inteiro. No Brasil, a BYD entrou aqui e o Dolphin é o terceiro ou quarto mais carro. Em um dos meses foi o carro mais vendido do Brasil e já foi um elétrico. Então, assim, na China se vende cada vez mais. Em Portugal, não é Portugal. Em Portugal, os Ubers são todos elétricos. Né? E faz sentido, depois a gente pode até entrar, mas eu já estava até conversando com o Uber há uns dias atrás, faz sentido você ter carro elétrico se você é um Uber já no Brasil. Mas voltando um pouco, sim, existiu principalmente na Europa um adiantamento dos targets para barrar a venda de carro a combustão. E isso, o principal fator disso é a falta de competitividade das empresas europeias e americanas no mercado. Então isso é uma tentativa de reserva de mercado, total, na verdade, 100%. Das empresas de motores a combustão. E esse é um dos fatores. O segundo fator é uma expectativa, para variar, dos governos com pouca base técnica. Então o governo toma uma medida na qual ele acha que vai ter um certo impacto e realmente não é aquilo que acontece. Então, por exemplo, na Alemanha, eles colocaram metas super agressivas de carro elétrico. Teve uma guerra na Rússia e Ucrânia que obrigou eles a cortar a compra de gás da Rússia e voltar a abrir mina de carvão para conseguir esquentar o país. Teve um déficit lá de 200 bi de euro de energia. Então tiveram que voltar para trás porque houve outras funções nas quais, inclusive reserva de mercado contra os chineses, na quais atrapalhou esse processo. Mas a tecnologia não está 100% madura. A perspectiva na qual veículos elétricos fossem cumprir um papel completo na mobilidade geral não existe. É uma combinação de diversos fatores. A mobilidade elétrica sendo cada vez mais eficiente e mais viável para as cidades. Para países continentais tipo o Brasil, com infraestrutura ainda ruim, vai demorar mais tempo para você conseguir ir daqui para o Rio de Janeiro. Postos de abastecimento, para percorrer as largas distâncias de viagem. Então, assim, aonde faz sentido ter carro elétrico de verdade, de um ponto de vista racional? Faz sentido quando você usa aquele veículo muitos quilômetros por dia. Então vamos pegar um Uber, tá? Um Uber aqui em São Paulo ele anda na faixa de 150 a 200 quilômetros por dia. Nessa faixa de quilometragem, ele consegue carregar o carro numa tomada 220 à noite, igual um celular. Ele trabalha 12 horas por dia, na hora que ele vai dormir ele conecta o carro numa 220 e o carro carrega mais ou menos uns 200 quilômetros à noite. Então você não precisa de uma infraestrutura especial de recarga. E se o cara anda 200 km por dia, digamos que ele economize aí 20 litros mais ou menos de gasolina, dá mais ou menos aí uns cento e poucos reais, ele vai gastar uns 10, 15 reais de recarga, dá um delta por dia de 100 reais. 100 reais, o cara trabalha 25 dias no mês, trabalha todos os meses do ano, o cara vai economizar aí uns 30 pau no ano de gasolina. De gasolina. 30 pau. Hoje um veículo elétrico custa, um dos mais baratos, custa aí, 150. Em 5 anos, só de economia de combustível, ele pagou o investimento. Em 5 anos ele paga
100% do carro em economia de combustível. Então o valor residual depois dos 5 anos é meio irrelevante para o cara, porque ele já pagou isso. Agora, se você anda 10 km por dia, não faz o menor sentido. Porque você não tem esse ganho econômico. Você não tem esse economia ganho de econômico. Então, aonde que vai ter que ser a implementação de carro elétrico do ponto de vista prático e racional? Nesse momento. Nesse momento. Isso, Obviamente, isso é uma... Com a evolução das baterias e da infraestrutura, a coisa muda, mas nesse momento é para essa complementação. Correto. Veículo de transporte público, veículo de transporte de bens e serviços. É aí que faz sentido a gente ter essa implementação. Isso sem contar a melhoria da qualidade do ar, economia no SUS, porque... problemas respiratórios total, em cidades grandes estão totalmente associadas à frota de veículos. Claro. A gente lembra daqui de São Paulo, quando teve a greve dos caminhoneiros e quando teve o Covid. Como melhorou Exatamente, o ar. Muda a qualidade de vida de uma cidade como São Você Paulo. já esteve em Pequim? Como é ruim a qualidade do ar lá. Eu fiz um documentário em Delhi sobre a qualidade do ar. E assim, em Delhi, a qualidade do ar é tão ruim. Eu fui em vários hospitais pediátricos. Hoje em dia a qualidade do ar é tão ruim que crianças que nascem em Delhi e vivem em Delhi, de 70% a 80% das crianças têm ou vão ter um problema crônico respiratório. Imagina o custo de saúde para isso. Então, assim, sem contar todas as outras externalidades. Eu estou falando simplesmente a conta ali, no lápis, de botar o dinheiro de combustível ou não. Fora os benefícios. E isso também, sem contar que carro elétrico não precisa trocar freio, porque não usa freio. Não precisa trocar óleo, porque o motor não tem óleo. Não tem manutenção. Não tem... Uma vez num Uber, e eu estava conversando com o motorista, eu falei, esse carro aqui ele falou, é elétrico e tal, e aí ele falou exatamente isso. Eu tô há 2 anos sem levar, eu tô com 2 anos com esse carro, nunca fui numa oficina, não tem uma oficina. Não tem embreagem, não isso tem aqui marcha. é quase um computador, isso aqui. Não tem embreagem, não tem marcha, não tem...